O Estado de Israel representa um dilema central da política global. É, ao mesmo tempo, um projeto geopolítico ocidental e o refúgio de um povo perseguido ao longo da história. Para as potências ocidentais, Israel representa um ativo estratégico que assegura o controle das rotas comerciais e dos recursos energéticos do Oriente Médio. E os militares norte-americanos chamam de porta-aviões insubmergível, que permite projetar força militar e, ao mesmo tempo, impede a unificação de um bloco coeso muçulmano. Porém, o país também foi fundado como um santuário para o povo judeu, cujo trauma milenar culminou no Holocausto, gerando uma busca constante por segurança e autodeterminação. Essa dualidade coloca Israel numa posição única. É ao mesmo tempo uma potência militar com grande poder político e uma fortaleza sitiada para um povo com um medo ancestral de aniquilação, rodeado por milhões e milhões de muçulmanos na região. Essa contradição alimenta um ciclo de violência em que o povo palestino é a principal vítima e que torna a região o epicentro de um potencial conflito global. Nesse vídeo, faço uma interpretação rápida, mas profunda das causas dessa crise e por que dificilmente ela vai ser resolvida. Esse é o assunto do vídeo de hoje, e como dá para perceber, o mundo está entrando numa fase muito crítica de crise sistêmica. E o canal Reprogramando o Sistema foi feito para falar a verdade sobre o que está acontecendo. Se você estiver interessado em saber como lidar com essa crise, então te inscreve no canal, comenta aqui embaixo para participar do debate e compartilha o vídeo com quem também pode estar interessado. Eu agradeço muito por você estar aqui. Para entender Israel hoje, é necessário entender o fim do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. Por mais de 1000 anos após a queda de Roma, o Império Romano do Oriente, em Constantinopla, manteve a cultura ocidental no Oriente Médio, numa encruzilhada estratégica entre a Ásia e a Europa. Contudo, desde o século VII, as conquistas iniciais de Maomé na Península Arábica, que foram seguidas pelas expansões dos califados muçulmanos de Bagdá e de Damasco, eventualmente alteraram a lógica de poder no Oriente Médio e conquistaram as cidades sagradas como Jerusalém sob controle muçulmano. Essa sequência de expansões geopolíticas dos muçulmanos culminou em 1453 com a conquista de Constantinopla pelos turco-otomanos, tirando o controle das rotas comerciais dos cristãos e forçando inclusive as grandes navegações dos portugueses e dos espanhóis ao redor da África. Durante 5 séculos, o Império Otomano expandiu por grandes áreas do Oriente Médio, do Sudeste Europeu e do Norte da África, unificando grande parcela do mundo muçulmano sob controle do sultão. Porém, no fim do século XIX, enquanto potências como a Inglaterra e a França se industrializavam rapidamente, o Império Turco estava estagnado do ponto de vista tecnológico e endividado com o comércio internacional com essas potências. Dentro das suas fronteiras, povos como os gregos, os armênios e os árabes buscavam independência do sultão turco e começaram a gerar crises internas muito fortes. Para se contrapor à influência inglesa e francesa no Oriente Médio, o sultão otomano decidiu entrar na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha. E a derrota na Primeira Guerra Mundial fez com que o sultanato colapsasse e a República Turca fosse proclamada. Com isso, os restantes dos territórios árabes do Oriente Médio que estavam sob controle dos otomanos passaram para o controle das potências europeias, sob mandato da Liga das Nações. A Inglaterra estabeleceu o controle sobre o Iraque, a Palestina e a Jordânia. A França ficou com controle sobre a Síria e o Líbano. Foi nesse novo contexto geopolítico, moldado pelo colapso do Império Otomano e pelo novo domínio colonial britânico, que começou o drama da migração judaica e do nacionalismo palestino, a semente do conflito de hoje. Na Palestina, agora sob controle britânico, uma maioria de muçulmanos árabes convivia com uma minoria de cristãos e de judeus. E uma tensão que começava a fermentar foi então institucionalizada porque o governo britânico, em 1917, expediu a Declaração de Balfour, em que eles apoiavam judeus europeus na sua busca do projeto sionista por um lar nacional para os judeus na região da Palestina. A imigração judaica aumentou substancialmente nas décadas seguintes. Entre 1922 e 1947, a população de judeus na região aumentou de 80 mil para 630 mil. A maior parte desses imigrantes vinham da Europa
oriental, principalmente da Rússia e da Polônia, mas também vieram muitos da Europa Central e da Europa Ocidental, impulsionados principalmente pela perseguição aos judeus pelo nazismo. Muitas terras palestinas foram adquiridas pelo Fundo Nacional Judaico, fundado em 1901, e por outras instituições sionistas. A maior parte das terras foram compradas de latifundiários árabes que viviam em cidades como Beirute ou Damasco, e não dos camponeses que de fato cultivavam essas terras. Embora as transações comerciais fossem legais, as consequências sociais foram profundas. Os camponeses palestinos que viviam ali há gerações tiveram que dar espaço para colonos judeus, aumentando o ressentimento. E a forma de aquisição, somada à imigração em massa, alterou radicalmente a demografia da região. Em 1947, a ONU votou um plano para dividir a Palestina em dois, o Estado da Palestina e o Estado de Israel, em que os israelenses ficavam com 55% do território, mesmo sendo a minoria da população. Os judeus aceitaram, mas os palestinos não aceitaram essa negociação, forçando uma tensão cada vez maior. Em 1948, os britânicos se retiraram do território e os judeus declararam a independência do território de Israel. Logo em seguida, eclodiu a Guerra Árabe-Israelense, em que Israel enfrentou o Egito, o Iraque, a Jordânia, a Síria e o Líbano. Acabando num armistício, Israel dominou a maior parte do território da Palestina, a faixa de Gaza ficou com o Egito e a Cisjordânia ficou com a Jordânia. Ocorreu o deslocamento de mais de 750 mil palestinos no evento que foi chamado de catástrofe, em árabe Nakba. Em 1967 ocorreu a Guerra dos 6 Dias, em que Israel, apoiada pelas potências ocidentais, lançou um ataque preventivo contra o Egito, a Jordânia e a Síria, controlando a Cisjordânia, Gaza e as colinas de Golã, territórios em que viviam mais de 1 milhão de palestinos. A vitória israelense, com o apoio da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos, fez com que a ocupação da Cisjordânia e das colinas de Golã e de Jerusalém Oriental, assim como o bloqueio da faixa de Gaza, durasse até hoje. Essa sequência de guerras, de ocupação israelense e de revoltas palestinas alimenta o ciclo de violência constantemente. O conflito árabe-israelense, forjado na queda do Império Otomano, não ocorreu num vácuo geopolítico. Bem ao contrário, ali é uma das regiões mais estratégicas do planeta, se não a mais estratégica. Interesses globais enormes estavam e ainda estão em jogo lá. E as duas principais dimensões geoestratégicas que importam aqui é o comércio pelos mares do Oriente Médio e a emergência do petróleo como um principal recurso estratégico da indústria global. A construção do Canal de Suez em 1869 entre o Egito e a Península Arábica foi um marco importante. Essa artéria artificial ligando o mar Mediterrâneo através do Mar Vermelho até o Oceano Índico reduziu drasticamente os custos do comércio entre a Ásia e a Europa, evitando circular ao redor da África. Primeiro ele estava sob controle francês e britânico, depois o Egito tomou o controle do Canal de Suez, fazendo com que o controle sobre o canal fosse um ponto de tensão geopolítica muito importante na região. Paralelamente, houve a descoberta de vastas reservas de petróleo na região. Corporações ocidentais britânicas e americanas, como a Anglo-Persian Oil Company, que vai virar British Petroleum, e a Standard Oil, começaram a operar no Irã e no Iraque. Isso fez com que a região virasse essencial para prover suprimento de energia para a indústria ocidental. Essa dependência aprofundou a intervenção estrangeira na região, tornando o fluxo de petróleo questão de segurança global. Há pontos de estrangulamento no Oriente Médio, como o Estreito de Hormuz, entre o Irã e Omã, por onde passam quase 30% de todo o fluxo de petróleo marítimo mundial. Após a saída oficial dos britânicos e franceses de suas colônias no Oriente Médio, os países independentes fundaram a Organização dos Países Produtores de Petróleo na década de 1960, que foram capazes na década de 1970 de causar uma crise global na economia, aumentando em 400% o preço
do petróleo nos mercados mundiais. Ou seja, controlar o Oriente Médio também é controlar o mercado global de energia. Por isso que tantas revoltas aconteceram depois ali na região. Por exemplo, a Revolução Iraniana substituiu um governo aliado dos britânicos e dos norte-americanos em 1979 por uma república islâmica anti-ocidental. Na década de 80, os americanos incentivaram Saddam Hussein no Iraque a fazer uma guerra contra os iranianos para poder controlar esse petróleo. A gente tem que lembrar que o Oriente Médio é o berço da humanidade. O Irã é uma civilização de 5.000 anos. Eles são os herdeiros da Pérsia. É um povo com uma cultura muito antiga e com muito orgulho de si mesmo. Ele não aceita ser colonizado e por isso que ele reage. Essas guerras sangrentas fizeram com que o Irã desconfiasse brutalmente do Ocidente. Eventualmente, eles começaram a organizar o que vai ser chamado do eixo da resistência, com grupos extragovernamentais como Houthis, Hezbollah e eventualmente o Hamas, que iriam ver Israel e a presença ocidental como uma ameaça à autonomia dos povos muçulmanos. Essa complexa teia de controle comercial e sobre o petróleo, de conflitos étnicos e presença de grandes potências ali, faz com que a região continue sendo o epicentro da atenção global mundial. E o problema palestino continua sendo um motivador e um catalisador para a resistência desses povos à intervenção estrangeira na região. Com o tempo, a localização de Israel virou um ativo importantíssimo do ponto de vista estratégico para o Ocidente. A analogia do porta-aviões insubmergível reflete seu papel como uma base militar permanente do Ocidente que permite projeção de força sobre o Oriente Médio sem deslocamento de frotas. Essa ligação é reforçada pela origem dos sionistas que fundaram Israel e pela contínua imigração de judeus ocidentais que mantém uma ligação política e cultural muito forte com a Europa e com os Estados Unidos. Isso dá a eles uma capacidade de lobby político e de pressão sobre os governos ocidentais muito grande. Organizações como a AIPAC nos Estados Unidos, o Comitê de Assuntos Públicos israelense americano, financiam campanhas de políticos norte-americanos, demonstrando uma capacidade muito grande de influenciar a política externa dos Estados Unidos para manter o apoio militar e diplomático ao Estado de Israel. Uma consequência central dessa aliança é impedir que nações muçulmanas formem um bloco político coeso capaz de definir à sombra do Império Otomano os preços do petróleo internacional e controlar o fluxo de comércio pelo Oriente Médio. Lembremos que foi o Império Otomano que fechou as rotas da seda para o comércio antes das navegações portuguesas. Logo, uma unificação muçulmana, que é defendida por nacionalistas árabes e irmandades muçulmanas, teria um poder muito grande. Contudo, a estratégia ocidental gera um paradoxo. Ela usa o direito histórico e a fé de 7 milhões de judeus, muitos dos quais foram perseguidos, para manter uma fortaleza sitiada no meio de uma população enorme de muçulmanos. E eis aqui o problema. Israel é circulada por nações com mais de 500 milhões de pessoas muçulmanas, o que gera uma disparidade demográfica enorme. Vamos ver alguns exemplos. O Egito tem cerca de 110 milhões de pessoas. A Turquia e o Irã, quase 90 milhões. A Arábia Saudita, o Iraque e o Iêmen, entre 30 e 40 milhões. E a Síria tem quase 20 milhões de pessoas. Essa disparidade numérica gera uma insegurança existencial constante, que se manifesta na crença do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de que Israel está cercada por potenciais adversários, mesmo tendo hoje acordos de paz com a Jordânia e com o Egito, por exemplo. O resultado é um ciclo de violência quase ininterrupto. 19 conflitos em menos de 100 anos. Isto é, um conflito a cada 5 anos, o que inclui guerra convencional, operação especial e a acusação de genocídio em Gaza. A história de Israel, do colapso otomano até virar porta-aviões do Ocidente, revela uma contradição fundadora. A necessidade de segurança de um povo que foi perseguido ao longo da história foi instrumentalizada
pelo Império Britânico e depois pelos americanos. O resultado é um Estado que, para se proteger da percepção de ameaça, acaba adotando a lógica de fortaleza sitiada, perpetuando a insegurança que busca superar a ocupação e anexação de territórios. Faz com que a busca por refúgio vire um instrumento de projeção de poder que perpetua a instabilidade regional e nega os direitos fundamentais do povo palestino. Esse ressentimento mútuo entre povos e religiões diferentes ameaça uma guerra regional a qualquer momento. A guerra entre Israel e Irã pode fechar o comércio no Mar Vermelho e o comércio de petróleo no Golfo da Pérsia, fazendo com que regiões como a Europa e a Ásia, particularmente a China, hoje, possam ficar sem o principal fornecedor de energia, fazendo com que a crise regional se eleve para uma crise mundial. A verdadeira segurança de Israel não vai vir de um poder militar absoluto ou do apoio de uma potência distante, mas da reconciliação com o povo que ele deslocou e da aceitação de que a sua própria segurança depende também do futuro do povo palestino. Enquanto a lógica da fortaleza sitiada continuar, dificilmente a paz vai deixar de ser refém da guerra. E se você chegou até aqui, é porque você, assim como eu, também se importa. Aqui nesse canal, a gente não vai fugir dos debates mais difíceis e a gente vai construir o futuro com reflexão, porque despertar é o primeiro ato da nossa evolução.